para você, está começando Ponto a Ponto Mulher, o programa que é uma parceria entre a TV Alba e a Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia, SPM. A partir de agora, se liberte de preconceitos, quebre tabus e venha comigo, Michele Gramacho, direto ao ponto a ponto que reflete, transforma, empodera e faz toda a diferença. Gente, no programa de hoje vamos falar sobre o tema solidão da mulher preta. Já ouviu falar sobre isso? E para falar sobre esse assunto super relevante, eu recebo aqui com muito prazer 3 mulheres negras com histórias maravilhosas e que certamente vai impactar a sua vida. Aqui comigo, Carmen Faustino. Ela nasceu e foi criada na periferia de São Paulo. Atualmente mora aqui em Salvador. Ela é poeta, escritora, ativista, educadora e gestora de projetos. Pesquisadora no Departamento de Estudos sobre Gênero, Mulheres e Feminismo na Universidade Federal da Bahia, UFBA. Participa da cena cultural negra e periférica desde 2009, publicando em diversas antologias, desenvolvendo oficinas de escrita para as mulheres e projetos editoriais para escritoras negras. Ela também é idealizadora do coletivo Baobá, fortificando as raízes de educação étnico-racial, e mobilizadora do núcleo Mulheres Negras, o Amor Cura. Muito bem-vinda, Carmen. Olá, prazer estar aqui, Michele. Prazer todo nosso. Também aqui comigo, Cândida Sheldon. Ela nasceu no subúrbio ferroviário de Salvador, é formada em pedagogia e é atuante na educação numa perspectiva de educação antirracista e sistêmica. É terapeuta transpessoal, consteladora familiar, atualmente é assessora técnica na Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia, SPM, a nossa parceira aqui, onde também atua no projeto Cuidar de Quem Cuida. Trabalhou durante anos em projetos sociais, como na Fundação Cidade Mãe, Projeto Axé e Fundação Luiz Eduardo Magalhães. Muito bem-vinda, Cândida. Olá, Michele, tudo bom? Tudo maravilhoso. Melhor agora com você aqui. E completando o nosso time aqui, Larissa Nascimento. Ela é formada em psicologia, tem 13 anos de profissão, é membro da AMPSINEP, Articulação Nacional de Psicólogos e Pesquisadores Negros. Coordenou o grupo de trabalho de psicologia e relações raciais do Conselho Regional de Psicologia, Terceira Região. Já atuou em diversas organizações do terceiro setor, bem como na área de responsabilidade social corporativa e atualmente é psicoterapeuta sistêmica familiar, cujo nicho está direcionado para a saúde mental da população negra. Muito bem-vinda, Larissa. Olá, Michele. Olá, meninas. Que maravilha! Olha o meu time aqui hoje, viu, gente? Mulheres maravilhosas. Eu tenho certeza que o assunto vai render bastante. Afinal de contas, estamos no mês de novembro, o mês da consciência negra, e o Ponto a Ponto Mulher não podia ficar de fora dessa temática, né? Então, olha só, mas para a gente começar a conversa aqui, você sabe o que significa consciência negra? Segundo nossa pesquisa, olha só, é uma expressão que designa a percepção histórica e cultural que os negros têm de si mesmos e também representa a luta contra a discriminação racial e a desigualdade social. O termo é, ao mesmo tempo, uma referência e uma homenagem à cultura ancestral do povo de origem africana, que foi trazido à força e duramente escravizado por séculos aqui no Brasil. E no dia 20 de novembro, comemora-se o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, instituído pela Lei 12.519 de 2011. A data faz referência ao dia em que Zumbi teria sido capturado e morto em 1695. Zumbi foi o líder do Quilombo dos Palmares, o maior da história do Brasil. E aí eu vou começar a conversa aqui hoje já perguntando para todas as minhas convidadas, antes da gente entrar no tema, que é um recorte, vamos falar de algo mais global. Qual é a importância, Carmen, de ter um dia e um mês para marcar esse momento de reflexão sobre a consciência negra? Eu acho que um dos aspectos mais importantes desse dia, eu acho que é justamente a possibilidade da gente fazer reflexões em torno da nossa sociedade e da forma, né, como a nossa sociedade vem tratando a população negra, né?
Maravilha. Desde que foi intensificado, Cândida, esse mês, né, da consciência, cada ano que passa, as manifestações ficam mais fortes, a gente consegue ter mais a adesão da população e de atores importantes da sociedade. Você acha que o que mudou de lá para cá nesse período? Você acha que temos uma busca mais forte para uma igualdade racial? Eu acredito que tem uma busca muito forte. É importante que tenha esse mês e tenha expandido, porque hoje ainda temos o Julho das Pretas, que só vem reforçar, porque o que me inquieta é só ter nesse mês. E que a gente possa, nesse mês, construir ações para ser dissipada ao longo dos anos. Então, assim, eu vejo que cresceu muito mais do que se refere a fortalecimento de identidade. É muito importante, aí, sobretudo para os jovens, perceberem o fortalecimento dessa identidade, reconhecer que são esses personagens, porque está trazendo muito à tona os personagens e algo positivo sobre esses personagens, porque antigamente a gente ficava muito nas mazelas. E hoje é bom, eu vejo que o cenário atual reforça as potências das pessoas pretas, quem foram os nossos ancestrais, o que eles construíram, quais foram os legados para a sociedade perceber que temos aspectos positivos e negativos. A gente também celebrar e se fortalecer nas nossas potências, que é bom para que a gente tenha referência, porque um dos desafios para a pessoa preta é não ter referência. Então, quando a gente reconhece que tem essas referências, a gente se fortalece e tem desejo de ir mais além. Larissa, a Cândida tocou num ponto que para mim foi assim maravilhoso. É um momento de a gente lembrar, né, de todo a dor que existiu, mas principalmente de celebrar a potência, né, que o corpo negro tem, que o intelecto negro tem, que a pessoa negra tem. Então você percebe que isso tem cada vez mais sido mais exposto. Sim. Do ponto de vista subjetivo, a gente pensar em narrativas que potencializam, né, que possam manifestar ali o lado positivo e as histórias que estão escondidas dentro dessa dor, né, para além da dor, o que existe aí de potência, de brilho, de possibilidades, de novas possibilidades de existir. Então, isso fala de um cenário positivo nesse aspecto, né, dessa mudança de perspectiva sobre as nossas subjetividades, que o tempo todo também foi construída a partir de dores, né? E o que a gente também tem aí de potência, de alegria, que temos muita coisa, né? Que é o nosso corpo manifesta, a nossa música manifesta, a nossa arte manifesta. Então, essa perspectiva de celebração é muito mais interessante do que falar de histórico de dores, embora esse passado também tenha sido importante. A gente precisa recordar e lembrar dele. Sim. Recordar o passado, principalmente o passado de dor, é importantíssimo para que nunca mais aconteça. Sim. Né? Porque eu ouvi uma frase uma certa vez, eu não me lembro, aquele que... O Agostinho Carrara, a gente me fugiu o nome dele. Pedro Cardoso. Pedro Cardoso. E ele falou o seguinte, existiu uma abolição da escravatura simbólica, burocrática. Mas na prática, enquanto a gente não tiver realmente uma igualdade de oportunidades e todos ocupando o mesmo espaço, não houve, né? Então, você percebe isso também, Carmen, uma necessidade que a gente lembre do passado para que ele não mais aconteça, reafirme a potência, mas que a gente tenha um resgate, sim, de que haja realmente essa inserção igualitária do povo negro em todos os espaços. Sim, eu acho que a reflexão ela parte acho que justamente desse lugar, né? Porque a gente ainda vive sequelas, né, e consequências, né, de uma colonização extremamente perversa e violenta e de uma abolição burocrática, né, como você disse, e onde não se foi pensado um projeto social para essa população negra, né? Um projeto de inserção na sociedade da população, né? Então, quando a gente olha os índices, né, de desigualdade, de violência contra a mulher, de solidão, né, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Então, a gente está falando de uma população majoritariamente negra que sofre em situação de rua, que sofre nas filas dos hospitais, que sofre com educação precária, moradia precária, né? Então, a reflexão ela precisa existir constantemente nesse lugar para que a gente saia desse estanque, né, que nos foi colocado, né? Então, a gente celebra, né, a gente olha as nossas potências, mas a gente reivindica porque a gente quer sair da condição que a pós-colonização nos colocou, né? E que é uma condição, né, de violência, de escassez, né, de falta, né? E é isso que perdura na grande população brasileira, né? Então a gente vive ainda muitas sequelas. Exatamente. Então não dá para a gente virar essa página ainda, né? Então a gente precisa ainda falar muito
das violências e das mazelas da colonização. E por que a gente faz essa abertura, gente? Por que a gente vai para um assunto macro para poder chegar no recorte que a gente quer, que é um tema que a gente vê pouco sendo explorado? Fala-se muito de vários aspectos, principalmente quando a gente entra no mês da consciência negra, a gente fala muito de empoderamento da mulher, a gente fala muito de empreendedorismo, potências das periferias, lideranças femininas, negras, mas esse assunto, quando a gente vai para a questão do sentimento, da relação, da solidão, eu vejo sendo pouco explorado ainda. Sim. E é impressionante como tudo que a gente falou aqui até agora influencia sim nesse aspecto. Então eu queria entrar agora num debate, num recorte do nosso tema. E aí eu vou começar com você, Cândida. Sim. É diferente a solidão da mulher preta da solidão da mulher branca? Eu estava pensando um pouco sobre o tema e sempre penso. E aí a gente vê que em uma sociedade que somos criadas, os homens são criados para achar as mulheres brancas bonitas. Se você pedir que os homens descrevam sua namorada e dizer, ela tem um cabelão, ela é bonita. Ela é magra, ela é bonita. As mulheres, os meninos aprendem desde muito pequenos que o perfil e o padrão de beleza, meninos e meninas, porque a gente também, muito pequena a gente aprende, pelo menos aprendia na minha época, eu sou mulher de 40 anos, que nunca ouvi, ninguém me chamou de bonita. E os padrões de beleza eram outros. Então, assim, já vai sendo o racismo estrutural atua de tal forma que os meninos são criados para idealizar um padrão de beleza. E são das mulheres brancas. Começa aí. E aí você vai crescendo, as mulheres pretas no ensino fundamental são as últimas a namorar. E quando namoram, é mais sexualizando esse corpo do que aquela namorada de namorar na porta. Eu estou fazendo uma trajetória meio que de minha vida, que foi muito estruturada, quando eu faço uma reflexão, muito estruturada em cima desse preconceito e desse racismo estrutural que vai dizendo, silenciando as mulheres e colocando essas mulheres no lugar de solidão. Porque é importante que vocês percebam que não é a gente que se coloca, é a sociedade que coloca a gente, é a estrutura social que coloca a mulher no lugar de solidão, com os padrões que vamos construindo. Então, a gente não se acha bonita. Hoje tem tido avanço, as mulheres pretas se sentindo mais bonitas e tem um reforço para esse lado estético, mas na minha época não tinha. E aí você casa, aí você namora. As que conseguem namorar, você vê que os dados estatísticos das mulheres pretas são as mães solo. Elas não são feitas para casar. Tem músicas que narram que mulher preta é feita para a cozinha e para o sexo e não para casar. Então, todo esse imaginário coletivo, e que é muito real, vai construir essa ideia de solidão. E as mulheres se veem sem perspectiva de conseguir um relacionamento, de afeto, de amor, e sem essa hipersexualização. Que as mulheres pretas são ótimas na cama, segundo os homens, os olhares que a gente recebe. Então, afeto, carinho, bem-querer é muito mais difícil construir. Tem os homens que, por conta dessa estrutura toda, procuram as mulheres brancas. Você vê muitos homens pretos, na maioria das vezes, casados com mulheres brancas. Se você for ver, todos os artistas famosos baianos, a maioria é casada com mulheres brancas. A gente tem, inclusive, um estereótipo, né, de jogadores de futebol, sim, que geralmente buscam uma loura e tal, aquele padrão, né, de beleza. E é interessante que você tocou nos dois aspectos. Além do homem ter essa construção... Lembrando, gente, que estamos falando de qualquer tipo de relação. A gente está um recorte aqui da relação heteroafetiva, mas poderia ter também uma relação homoafetiva. Sim. Além de buscar, tem também a própria mulher preta, que ela não tinha... hoje já melhorou bastante, mas ainda vamos fazer o recorte daquela nossa época. Não que nós sejamos velhas não, viu, pessoal? Repare. Já estou cometendo etarismo, meu Deus do céu. Mas falando o seguinte, essa falta de referência da beleza. Sim. A princesa sempre era loura, do olho azul, e aquele padrão irreal de cintura fina e tal. Cadê as representatividades das mulheres nesse espaço para as crianças onde elas querem estar, né? E esse assunto vai render bastante. Já recebi aqui no meu ponto, encerramos esse bloco e tal. Gente, não saiam daí, a gente vai fazer um breve intervalo. Mas já a gente volta. Eu falei para vocês que passa rápido. Já a gente volta com mais Ponto a Ponto Mulher, hoje com o tema A Solidão da Mulher Preta. Não sai daí, é rapidinho.
Estamos de volta com o Ponto a Ponto Mulher, hoje com o tema Solidão da Mulher Preta. A gente foi para o intervalo, estava falando dessa questão da representatividade, do padrão de beleza, de não se reconhecer muitas vezes a mulher negra não se vê naquela princesa que era ali representada, aquela boneca. E aí eu vou voltar de novo com um debate para cá. Larissa, você como psicóloga, como isso interfere naquela menina ainda que está crescendo, que está se desenvolvendo, que não se reconhece ali nesses padrões tidos como a beleza ideal? Sim, como o meu público-alvo é um público adulto e mulheres de meia idade, eu sinto que essas crianças que cresceram, né, elas estão feridas porque elas têm esse histórico de invisibilidade na sua juventude, na sua infância, sobre o reconhecimento de desejos, né, de beleza, de autoestima. Então, esses resquícios chegam no consultório de aspectos muito diferentes, né? Porque o racismo e a solidão e as afetividades vão reverberar de formas diferenciadas em cada um. Porque são mulheres pretas, né? A solidão da mulher negra não se resume a um aspecto, né? A gente tem diversos aspectos em que essa afetividade ela é atravessada com muitas feridas, a depender da classe econômica que você vive, né? Da sua configuração familiar, né? Da onde é que você veio, da sua origem, dos seus ancestrais, né? Tem todo esse histórico. Então, essas mulheres geralmente chegam no consultório com várias dores em diversos aspectos de sua vida. No aspecto profissional, muitas vezes, né, essa sobrecarga no trabalho, que muitas vezes não deixam elas olharem para outros aspectos da vida, né, para se sobrecarregar no trabalho, justamente para que esses outros lugares não sejam vistos, não sejam confrontados, né? Muitas vezes nos relacionamentos essa solidão reverbera, no preterimento afetivo, seja lá das escolhas e da condição sexual que essas mulheres têm. Então, ela vai se manifestar, essas crianças aí precisam se curar nesses adultos a partir desse trabalho psicoterapêutico, né, dentro do consultório. Maravilha. Olha só, gente, como impacta, né? Como a gente vai observando que quando a gente fala assim, ai, mas isso é mimimi, não sei o que, não é não. Mimimi é aquilo que dói em você e não dói em mim, né? Porque não é mimimi, já muda. E como isso reflete na vida adulta. E aí eu vou para você, Carmen, que você tem um trabalho junto à periferia. Como é a abordagem desse tipo de tema? Que é um tema que ele abrange o coletivo, mas ele é muito pessoal. Né? Ele vai mais na mulher indivíduo. A Cândida falava, ela fala assim, olha, eu estou contando, estou relatando aqui, mas estou falando da minha vivência. Porque eu passei por isso, eu sofri isso na pele. Como é que existe esse debate dentro da periferia? Sim, então, na periferia, né, nós somos majoritariamente mulheres negras, né? Então, dentro desse grupo que eu atuo, né, que é um grupo de mulheres, né, trabalhadoras, professoras, estudantes, mães, irmãs, ativistas, né? Então, a gente vinha em anos, né, de atuação muito forte, né, no território, né, e aí com muito pouco cuidado para as nossas subjetividades, né? Então, quando a gente está falando de solidão, a gente também está falando de uma sobrecarga, né, que mulheres carregam, que é essa demanda de resolver tudo, que as pessoas não questionam, né, se a gente dá conta de tudo ou não, né? A gente simplesmente vai sendo consumida pelas demandas e a gente segue trabalhando. Na verdade, é quase uma obrigatoriedade que dê conta. Sim, é quase que uma obrigatoriedade, assim. Então nós tínhamos um grupo de mulheres, assim, fazedoras, trabalhadoras de muitas coisas, né? E chegou um ponto que a gente se viu cansadas, sobrecarregadas, né? E a gente passou a se encontrar para a gente conversar, para falar das nossas coisas, de uma forma muito despretensiosa a princípio, né? E aí, nesses encontros, a gente foi percebendo também o quanto nós não tínhamos espaços para falar sobre questões que são tão delicadas, como falar de solidão, falar de preterimento, falar de sexualidade, né? Falar desses estereótipos, né, que mulheres negras carregam, que são tão fortes e que, às vezes, a gente não se dá conta que a gente está dentro dessas dinâmicas, né? Então, foi um grupo que se formou de uma forma involuntária e que deu muito certo, porque a partir desses encontros, a gente falando sobre nossas vidas de uma forma despretensiosa, de uma forma respeitosa, né, com escuta e com acolhida, a gente começou a entender e nomear algumas das coisas que a gente sentia. Então, nomear a solidão, a depressão, a estagnação pessoal, né? Então, as frustrações, né, que às vezes a gente vive
carreiras, né, vidas, né, de muito trabalho, de muita dedicação, de cuidado doméstico, de cuidado com a família. E a gente não para pensar se é essa a vida que a gente quer, né? A gente vai seguindo o fluxo que a sociedade nos impõe, né? Então, essa foi uma experiência muito positiva, assim, para mim, em 2014, né, quando a gente se reuniu em um grupo de mulheres negras na periferia de São Paulo, para a gente poder falar especificamente das nossas questões. Sem interferências externas, né? Sem ouvir, né, o mimimi, ou então sem ouvir, mas você é guerreira, você consegue. Pensa que eu tenho um ódio dessa palavra. Sim. Não suporto que me chamem de guerreira. Quieta com isso. Então foi muito importante pra gente também, pra gente entender que ali era o lugar onde a gente não precisava ser guerreira, onde a gente podia desabafar, onde a gente podia desaguar, sem o julgo do outro, né? Sem ninguém falar, tá, agora levanta que você tem muita coisa para fazer, assim. Então a gente criou momentos, né, uma tarde de domingo, onde nós passávamos juntas 4, 5 horas, falando das nossas vidas e tomando café e conversando, né, e isso foi muito positivo. E aí, posteriormente, entrou um grupo terapêutico, o Ama Psique, que é um grupo terapêutico que tem um histórico muito bonito de trabalho, né, com pessoas negras, né? E aí esse grupo nos deu direcionamento sobre questões pessoais, né? Que de uma forma geral a gente pensa coletivamente, mas na individualidade tem questões específicas, né? Então, o grupo, o Ama Psique entrou e nos deu um direcionamento que foi importante. Que foi, então, a sua questão você pode tratar dessa forma, né? A sua é desse jeito. Né? E aí isso foi, assim, uma potência incrível, assim. Porque que é aquilo que a gente fala, é a individualização do problema, porque ele é individual. A Carmen é a Carmen, a Cândida é a Cândida, a Larissa é a Larissa, Michele é a Michele. Sim. E cada um tem suas dores e seu lugar de fala. Então, você resolve no coletivo, porém, chegar à parte do psicológico, da técnica, né, da psicopedagogia, para resolver o indivíduo é maravilhoso. O indivíduo foi maravilhoso, assim. E aí, que nem eu que sou escritor, então, para mim, a escrita foi um lugar de deságue, foi um lugar onde eu consegui nomear esses sentimentos que a gente não consegue dar nome e que a gente não se sente à vontade para falar em todos os lugares. Às vezes, até na própria terapia, a gente não se sente à vontade para falar por conta do julgamento. E da falta de repertório também, né? Isso, da falta de repertório. Então, a própria estrutura do racismo faz com que a gente não se sinta pertencente àquele ambiente. Né? Eu não posso soltar a minha voz porque não é o meu lugar. Sim, eu também sou uma mulher de 40 anos a mais, de 40 a mais, né? Então é isso. Na nossa juventude, terapia não era algo acessível. Não. Era algo ainda com muito julgamento, né? Diz, mas isso não é coisa pra você não tá maluca, né? Pra que você vai fazer terapia, né? Então, na fase adulta, né? Eu acho que poder acessar essas trocas, esses círculos de mulheres e poder ter acesso à terapia, eu acho que foi fundamental. Eu vi uma frase uma vez que eu acho perfeita, assim, terapia é aquilo que a gente precisa hoje, porque a geração anterior à nossa precisava e achava que não. E achava que não. Achava que era besteira. Não achava que era besteira. Cândida, e nessa parte da pedagogia, quais são as técnicas que podem ser usadas? A gente estava falando de criança, então, desde a criança até para que a gente tenha no futuro adultas com crianças não feridas, quem sabe assim? Eu acredito que o primeiro passo é ter uma educadora consciente da necessidade dessa prática. Porque tem muita gente preta trabalhando que faz um trabalho péssimo e pode estar fazendo um mau trabalho. Eu acho que o educador, a professora, está em consciência e atenta para esse tema é o primeiro passo. E aí, como é que a gente vai? A gente conversa com as famílias. Eu trabalhei durante algum tempo, o último trabalho que eu tive em escola foi uma escola de classe média, a maioria das crianças brancas. E algumas crianças de família miscigenada que não tinha consciência de que era miscigenada. Então, assim, tem um trabalho de preparo de aula, trazendo recortes e materiais da educação antirracista, de autores pretos, livros, poemas, enriquecendo essa escola com todos esses materiais, bonecas para meninos e para meninas, para que tenham acesso, conversar com as famílias muitas vezes não dão acesso para as crianças de materiais. Tem a Disney, as princesas loiras, e a gente consegue expandir quando a gente apresenta um repertório cultural diferente para essas famílias. Além disso, roda de conversa com as crianças e famílias. Maravilha. E eu acho que minha própria inserção nessa escola foi professora e coordenadora. A própria inserção de uma pessoa preta constrói nas crianças, nessa relação diferente. Uma escola que você consegue ver o preto sem ser na cozinha. Eu acho que também é muito educativo escolas que tenham no seu quadro funcionários de diferentes setores, porque antigamente a gente só se via nas cozinhas. E hoje, quando a gente consegue se enxergar nos diferentes setores
na academia, em todos os lugares, no médico, no hospital. Então, assim, é educativo. Perfeito. Inclusive, está buscando a mídia, né, a Rede Globo mesmo, que está buscando fazer isso. Uma novela onde você coloque o negro não só naquela posição de pessoa escravizada, não só como o trabalhador doméstico, mas sim ocupando outros espaços como advogado, como protagonista de novela, tudo mais. Isso é importante. Isso vai criando uma mudança, não é? Agora, só ainda sobre esse tema, importante falar que tem acontecido isso, mas isso é um processo de reparação. É muito importante que isso aconteça, porque equidade é uma palavra que precisa ser muito debatida, não é igualdade, é equidade. A gente precisa ainda de muitas ações afirmativas para que a gente consiga acessar. Ou seja, é ainda um passo, mas que não é o ideal. Sim. Aí quando a gente fala de políticas de cotas, políticas reparatórias, gente, é reparação. Então a gente está reparando para chegar na equidade. É um processo. Então tem que ter o pós-reparação. É bom a gente falar sobre isso, porque se a gente fala de igualdade, a gente nunca chega ao que a gente deseja. Então, se a gente reconhece a necessidade de equidade e ações para isso, a gente avança. Sabe o que eu percebi também? E até a gente trouxe até num outro programa que a gente falava sobre o empoderamento da mulher, se eu não me engano, da mulher negra. E aí a representatividade da Cleópatra, que tem uma série na Netflix que trouxe a Cleópatra negra, que é como a Cleópatra gente, é como Jesus. Olha, o Egito é na África. Eu não sei porque que eles tendem a querer tirar o Egito para o Egito sobrevoar em qualquer lugar do continente e desconstruir. Se o Egito é na África, a Cleópatra não poderia ser uma mulher de olhinho puxado e de cabelo liso. Então, você traz essa representatividade, como eu trouxe também da sereia Ariel, né? Então, tudo isso, hoje a gente tem mulheres despontando, tem também antigamente, mas agora com um apelo maior, como a própria Isa e outras cantoras, nesse lugar de destaque. E aí eu vou com a pergunta, duas perguntas, Larissa. Nós temos esse lado desse ícone, desse ídolo, mas também você tem um lado da sexualização da mulher. Então, como equilibrar isso? Para que, mais uma vez, a mulher ela seja desejada, né, a visão daquela criança, daquela mulher já adulta, se veja naquele ídolo, mas não naquela situação de carne, de corpo. Sim. É muito recente o lugar da mulher preta constituída enquanto sujeito, né? Tanto sim que a própria Carmen e Cândida falam que não se sentiam confortáveis em espaços de cuidado, né? Justamente porque a construção dessa subjetividade, dessa mulher que pode ser para além da hipersexualização, alguém que sente, alguém que deseja, alguém que também é desejado, é algo muito recente. Inclusive eu, no lugar de psicóloga preta dentro de um consultório, também é muito recente. Né? Então, para além de estar no lugar onde quem chega possa me ver como alguém de representação, né? Esse lugar de se constituir como alguém para além do sexo também é muito recente, justamente porque ainda não se tinha repertório de construção emocional, né? Do que eu sinto, que nome é esse, como é que eu nomeio as minhas emoções, né? Como é que eu nomeio a construção subjetiva das coisas que eu vivo. Então, esse lugar é muito recente. Eu acho que é o lugar do direito. Você tem o direito de ser o que você quiser e de direcionar essas energias quando você também quiser, né? Então, você também ser desejada quando assim você desejar, né? Ser desejada, entende? Então, esse lugar vem também de um lugar de autoconhecimento que é muito recente e que agora a gente sente aí uma democratização, né, desses espaços de autocuidado que são extremamente revolucionários do ponto de vista subjetivo. Né? Maravilha. Gente, mais um bloco se foi. Também tô amando. Sei que passa muito rápido, mas mais uma vez dá pra você tomar um cafezinho, mas muito rápido, se já estiver pronto e já voltar, que a gente já volta com o Ponto a Ponto Mulher, hoje com o tema Solidão da Mulher Preta. Não saia daí. Aliás, eu deixei sair, né? Mas é bem rápido. Volte logo. Estamos de volta com o Ponto a Ponto Mulher, hoje com o tema Solidão da Mulher Preta. Gente, olha só, a solidão da mulher negra e a negação de afeto para esses corpos são questões enraizadas que se arrastam desde o período da escravidão, uma herança racista que ao longo da história se manteve viva. As mulheres pretas tiveram e têm, até os dias de hoje, os sentimentos e emoções questionadas.
Elas foram colocadas em um lugar de ter a mão de obra explorada, ser objeto de desejo sexual e, na hora do afeto, são excluídas por uma falsa ideia de força inabalável, de um ser que não sofre, que não sente dor, que suporta tudo e que, mesmo assim, está pronta para servir. Tudo isso que a gente já conversou aqui ao longo do programa, né, gente? E aí, Carmen, me lembrou assim, a nossa produção fazendo uma pesquisa, que teve uma frase que foi dita pela ex-BBB Sara Aline durante uma discussão no programa, que todo mundo assiste, né, um programa de grande audiência da Rede Globo, que ela disse assim: afetos ditam prioridades. E ela usou essa frase para falar de uma indicação que teve para o paredão, que um colega, né, um homem branco, falou para ela. E ela tinha ele como amigo dentro do programa. Vocês se lembram disso, gente? E aí ele falou assim, não, ela vai entender numa boa essa indicação, ela vai suportar. E aí eu te pergunto, qual é o caminho para a gente mudar esse sentimento, né? Esse fato de enxergar os corpos negros como com mais afeto e parar de achar que suporta tudo. Eu acho que o primeiro caminho para nós, mulheres negras, eu acho que é o lugar do autoconhecimento, né? Porque quando a gente mergulha nesse processo, né, primeiro que a gente se vê dentro dessa dinâmica, né, que é isso, é uma imposição desde o período, né, escravocrata e que mulheres passam uma vida toda realmente achando que são as guerreiras, que precisam dar conta de tudo, que não podem reclamar, que não podem chorar, que não podem desistir, que não podem abrir mão, né? Então, quando a gente entra num movimento de autoconhecimento, né, então a gente vai delimitando também alguns lugares na forma como a gente quer estar, a forma como a gente quer ser tratada, né? Quais são os afetos que eu vou priorizar, né, nessa minha vida, né? Então, acho que quando a gente se conhece, a gente consegue perceber também o que o racismo construiu em nós, dentro desses estereótipos que a gente carrega, e aí a partir disso a gente pode escolher o que fazer com isso, né? Então, os estereótipos sexuais que são muito em torno das mulheres, né? Então, das mulheres negras, né? Então, quando eu me conheço, eu escolho o que eu vou fazer com esse estereótipo, né? Então, eu vou negar esse lugar, né? Eu vou utilizar esse lugar para poder transmitir uma mensagem de liberdade, de empoderamento. O que eu vou fazer com isso, né? Então, o que eu faço com os estereótipos, né? De ser guerreira, de ser sexualizada, de ser forte, né? Então, o autoconhecimento eu acho que é o primeiro caminho, assim, para que a gente consiga delimitar a forma como a sociedade vai nos tratar, né? Então, o lugar da guerreira é um lugar que eu tenho negado, né, ultimamente, né? Então, não porque eu não tenha força, não porque eu não seja, né? Mas é porque eu quero que as pessoas me vejam também a partir de outros lugares, a partir de um lugar também de fragilidade, de um lugar de subjetividade, Talvez né? para que esse afeto ele seja externado. Sim. Né? Porque se você enxerga a mulher e a mulher negra sempre nesse papel de guerreira, é aquela ideia de que ela suporta tudo. Então ela vai suportar essa agressão, ela vai suportar essa falta de afeto, ela vai suportar... E não é por aí. Não é por aí, né? Esse lugar que coloca um amor, né, num lugar altamente romantizado e tóxico para as mulheres, né, que é esse lugar que nós devemos aceitar tudo por amor a um homem, a uma mulher, à família, né, ao trabalho, né? Então, quando a gente se autoconhece, né, então a gente consegue delimitar e consegue dizer não para algumas coisas, né? Então, tipo, eu tenho muito amor para oferecer, mas esse meu amor tem limites, né? Então, esse meu amor não é um amor que vai aceitar tudo. Né? Então, acho que é um caminho, assim. Cândida, você acha que aquelas frases que tidas como científicas, a mulher negra tem a anca larga, é boa parideira, essas ideias assim que recebem um selo como se fosse, né, científico e verídico, elas contribuem para reforçar esse estereótipo racista e preconceituoso? Com toda certeza. Infelizmente, acaba reforçando padrões. Eu trabalho também como doula e essa crença faz a mulher preta sofrer mais na fila do hospital. E elas ficam mais tempo sem ser atendida porque a gente aguenta tudo, porque a gente nasceu para isso e que o corpo da mulher preta suporta mais dor. Então, você só vai reforçando e sempre muito danoso. Está atrelado, alinhado e sempre reforçando esses padrões de exclusão que coloca a mulher negra como um lugar de não humana, sabe? Eu estou cansada de ser guerreira, eu não sou guerreira. Eu quero tudo muito fácil. Claro. E tem essa cultura de que as coisas são difíceis. A gente precisa construir uma nova era que as coisas sejam mais fáceis. Chega de coisa muito difícil. Difícil foi a minha bisavó sobreviver no navio.
Agora eu quero uma era de coisas mais fáceis, mais Exatamente. acessíveis. De oportunidade, né? De Isso. acesso, como a gente pode falar em meritocracia, ó, ela que chegou lá porque ela conseguiu, se a gente tiver igualdade para todos. Enquanto não tem papo de meritocracia. Né? Não dá para vir com esse papinho aí pra gente que não cola aqui não, viu? Não mesmo. Pois é. Larissa, e para a mulher que ela se encontra nessa situação, mulher adulta, Sim. e ela, se eu sou mulher adulta, sou mulher negra, e me sinto nessa situação de solidão porque eu tenho enraizado na minha mente que eu só sou feliz se estiver validada por um homem ao meu lado. Isso. Como desconstruir isso? Existe a possibilidade de buscar até uma ajuda profissional mesmo para isso? Existem muitas possibilidades, inclusive de ressignificação do que é o amor, né? Esse lugar do amor romântico também não nos possibilita a possibilidade de a gente enxergar outras formas de construir relações amorosas, né? Então, viver sob uma ética amorosa, já dizia Bell Hooks, né? Que vocês devem conhecer, também identificar na nossa trajetória outros lugares de afeto onde a gente possa se nutrir, né? É sair desse lugar centralizado, que a gente só é amada por um homem ou por um parceiro sexual e construir relações amorosas onde a gente possa se nutrir, né, se preencher e encontrar novos sentidos de vida, né? Então, esse lugar da solidão encontra cura nessas outras relações que já existem, mas que muitas vezes também não é colocadas no lugar de valor, porque a ideia do amor romântico, né, que não nos representa a hora nenhuma, né? Que o príncipe tem que vir para salvar, o príncipe que tem que chegar para salvar a Bela. Então, esse lugar é revolucionário nessa perspectiva e pode trazer, inclusive, esse resgate da autoestima, essa valorização das nossas relações que já existem, né? E não é clichê falar, primeiro ame-se, primeiro amor Sem próprio. dúvida, Que a gente está escutando muitas vezes em rede social Não falar e mesmo. fica parecendo, mas Sim. não, é o caminho realmente. Sim, sim. E funciona muito bem, diga-se de passagem. Como foi para você, Cândida? Como é que você curou essa menina? Como é que você seguiu com sua vida? Ou você não curou ainda, está buscando a cura? Vamos invadir um pouco aí, está quase virando um confessionário. 70 encarnações serão necessárias. Eu acredito muito que cada ser humano vai ter na trajetória de vida experiências que vai curando um pouquinho. Eu sou pedagoga e tive experiência de trabalhar com criança. Trabalhar com criança é um lugar de muito aconchego e muito conforto para a gente conseguir não projetar nas crianças, mas olhar um pouco para nossas crianças a partir da relação que eu estabelecia com as crianças, com as alunas, assim. Com adolescente também, encontrei minha adolescente várias vezes, minha adolescente rebelde nos projetos sociais. Eu olhava para eles e me via e tentava desconstruir e me colocar também como referência, porque quando a gente se coloca do lugar da pessoa que já viveu e já passou por isso, eu acho muito importante. Eu acho que não existe uma cura, eu acho que existe esse lugar de se colocar na relação e a partir dessas relações ir transformando. As mágoas, as feridas continuam no mesmo lugar, as cicatrizes ficam e é importante que elas fiquem para lembrar o que a gente viveu. Agora, não doendo mais, sabe? De uma forma mais leve. De uma forma que traga ensinamento, né? Muito e uma nova ensinamento. perspectiva. Muito ensinamento. Agora, não é algo simples, porque quando você falou de se amar, não é algo fácil a gente se amar. Uma mulher preta, muito dificilmente, cresce e as pessoas dizendo eu te amo e você é bonita. Então, é todo um processo que eu comecei a construir isso com 40 anos. Então, assim, não é algo simples, porque assim, parece até muitas vezes que a mulher não quer se amar. Mas é um processo difícil a gente construir esse auto-amor. E a gente precisa das profissionais, que muitas vezes é que dá esse apoio para que a gente consiga se amar. Por isso que é importante as famílias, desde o início, falando, eu já vi também alguns vídeos, que aí a menina falando do cabelo, ela com cabelo black, e ela falando, meu cabelo é lindo, meu pai não é, e o pai reafirmando, minha filha, você é linda, é maravilhosa. E precisa, como isso é importante, porque a criança, aí você começa a construir esse amor próprio desde o início, né? Eu lembro que eu era zambeta, dentuça, uma coisa assim, mas eu sempre tive uma autoestima muito elevada. Então eu olhava para aquele espelho e eu não via. Aí tinha outra prima minha que ela era muito mais bonita. Aí uma vez falaram que ela era mais bonita que eu. Aí, hoje em dia eu vejo isso, mas na época, o meu crescimento que foi tanto assim, eu falava assim, essa pessoa é louca. Onde é que ela é mais bonita que eu? Para você ver como é importante essa consciência que cresce com você, né? E como isso vai repercutir na sua vida adulta. Você falou, Carmen, que você não estava se sentindo confortável naquele lugar de fala para poder externar no papel
o que você sentia tal. O conforto chegou, você fez e fez muito bem feito. Então eu quero que você fale um pouquinho desse livro, que com certeza, além de ter sido um momento de você colocar para fora, ele com certeza inspirou e vai inspirar muitas mulheres ainda, né? Sim, vou falar um pouco aqui, vou mostrar meu livro, chama Estado de Libido ou Poesias de Prazer e Cura. E aí, por que esse nome, né? Eu acho que dentro desse movimento, né, de se autoconhecer, de dizer os nãos necessários e os sims necessários também para a nossa vida, né? Que é um movimento que eu faço desde 2014, né? Coletivamente com essas mulheres, né? Do Núcleo de Mulheres Negras e individualmente com a minha escrita, né? Então, a escrita me ajudou muito nesse processo, assim. A gente, nos bastidores, a gente estava conversando sobre isso, né? Sobre até que ponto somos tímidas ou somos silenciadas, né? Dentro de uma estrutura que é racista, né? E que nos oprime desde muito cedo, né? Então, para mim, a escrita sempre foi um lugar de refúgio. Então, tudo que eu não conseguia falar, externalizar, eu colocava no papel, assim. E aí, quando a gente começou coletivamente com essas primeiras discussões, né, então, era muita coisa para dizer, né? Então, imagine, né, mulheres com 30 e poucos anos, né, tendo a oportunidade de falar, né, de uma forma livre, né? Então, muito desses encontros eu voltava para casa com muita coisa que eu gostaria de ter dito ainda, mas não consegui falar, né? Então, escrever me ajudou muito. E aí nós estávamos em pandemia, quando eu estava organizando um livro meu para lançar, e aí eu me dei conta que eu falava muito sobre afeto, muito sobre erotismo, muito sobre esse lugar onde a gente assume a primeira pessoa da nossa subjetividade, né? Então aí veio um livro, né, esse livro, né, Estado de Libido ou Poesia de Prazer e Cura, onde eu falo sobre erotismo, onde eu falo sobre afeto, onde eu falo sobre autocuidado, mas eu falo em primeira pessoa, né? Então, eu assumo um lugar de protagonismo nessas narrativas, né? Que na grande maioria são narrativas enviesadas, né? Então, quando a gente pensa a literatura, né? Então, as mulheres negras são colocadas na literatura de uma forma recheada de estereótipos, né? Então, é sempre uma terceira pessoa falando dela e é sempre o lugar onde está falando do seu corpo, ou então do seu trabalho, né? Então, eu assumo a primeira pessoa para eu poder falar para o mundo, né? O que eu entendo sobre erotismo, sobre afeto, sobre autoconhecimento e tudo mais. Já quero ler. Como é que a pessoa que quer ter acesso ao livro faz como? Então, Estado de Libido ou Poesia de Prazer e Cura é um livro independente, né? Eu sou uma artista preta, independente, né? Também, a gente também sofre, né? Os reflexos dessa estrutura racista, né? Então, ele foi construído por mão de mulheres negras também, de uma forma independente. E aí é eu que cuido da distribuição desse meu livro, né? Então, aqui em Salvador tem algumas livrarias, né, que já têm, né, exemplares, mas eu tenho estoque comigo e com a minha editora. Então, quem me procurar nas redes sociais... Pode ser pelo Instagram? Pode. Pronto, a gente vai pedir para... A edição vai colocar seu Instagram aí para a gente ter acesso ao livro. Então, quem me procurar pelas redes sociais vai achar e vai estar lá. Maravilha. @Carmen... Carmen_Faustino. Vai aparecer aí para vocês. Gente, estamos chegando no finalzinho do programa, mas antes eu queria acabar da seguinte forma. Cada uma de vocês, digamos que as palavras que vocês vão dizer agora, resumidamente, têm um poder de acabar com a solidão de uma mulher preta que está assistindo do outro lado. Aí eu vou começar com a Larissa. Por gentileza, como esse programa a gente falou do coletivo e do individual, eu quero agora que você fale exatamente para aquela mulher preta que está assistindo o programa agora. O primeiro passo para a ressignificação do amor é aprender a se amar, né? É buscar espaços onde se possa reconhecer as suas potências, novas possibilidades de existir, de se reestrear, de promover a própria reautoria da vida, né? Então, o que eu desejo é que as mulheres possam compreender a importância do autoamor e buscar espaços onde isso aconteça, independente de qual for. Cândida, agora com você. Você tem o poder de acabar com a solidão de uma mulher preta. O que você diz? Começo dizendo que não é mais necessário seguir os padrões e dizer para nossas ancestrais que tudo bem se a gente fizer diferente, se a gente conseguir romper com o que estava posto de uma forma meio que simbólica e objetiva na sociedade, que a gente já dá conta de se abrir para esses afetos e se abrir para outras pessoas, diminuir as solidões. É possível, sim, estar interagindo, estar disponível. Existem homens que merecem a gente e que tratam a gente com carinho, com afeto, que a gente merece. Nós somos todas merecedoras. Com você, Carmen. Vou fazer uma poesia e para presentear, né, todo mundo que está assistindo, em especial as mulheres negras, né? Ai, Deus. Muito prazer.
Não vou mais boicotar o meu prazer, nem o meu afeto para essa angústia covarde que não me pertence, mas me invade e insiste em perpetuar o medo e a míngua na passagem marcante do meu corpo-mundo nesse espaço-tempo. Olha o meu tamanho. Minhas curvas são extensões de prazer infinito, para se explorar de ponta a ponta, com afeto farto e tesão sem pressa, sem solidão, sem estresse. Pois o tempo do meu orgasmo é aquele que me desperta para evoluções, para descobertas. É a cura íntima dos meus dramas, brisa leve para os dias pesados. Corpo equilíbrio, sou como a lua cheia, sempre água, sempre em chamas. Uau! Que maravilha! Muito obrigada. Mulheres pretas, poderosas, muito obrigada pela presença agradeço. de vocês. Foi Espero incrível. tê-las em breve no próximo Ponto a Ponto, tá bom? Obrigada. Se a coisa tá preta, a coisa tá boa. Monique Evelyn, jornalista e empresária. Até o próximo Ponto a Ponto Mulher. Tchau, tchau.